Olá, estamos começando mais um episódio de Cuidar Não É Educar. Este podcast semanal, cheio de informação, cheio de reflexão, cheio de insights, assim como o livro Cuidar Não É Educar. Este aqui, ó, escrito por esta pessoa aqui na minha frente, chamada Júlio Valls. E aí, Júlio, como estás? Tô bem, tô curioso para ver como que nós vamos destrinchar esse assunto de hoje, que é perigoso. Cuidado. Cuidado. Alerta! Mas antes, eu queria agradecer a Mínima, a produtora que nos recebe e, como o próprio nome diz, nos produz. E também ao SEAT, nosso patrocinador, que faz com que este podcast seja possível. É verdade. Júlio, vou ler uma frase Vai. provocada por ti. Tá. Eu tô assim, tô leitora agora. Pai, nunca serei como tu. Me diz uma coisa, isso é problema ou isso é bom? Isso é uma sensação de insuficiência quando uma criança, um adolescente, ou talvez até um jovem adulto fala isso? Ou isso é admiração pura? Putz, sabe que a gente gravou esses tempos um episódio chamado Mãe, por que tu tem tanta raiva de mim? E hoje é a versão paterna. Talvez hoje é a versão paterna. Pai, eu nunca vou ser como tu. Né? Quando eu propus da gente falar sobre isso, até talvez seja mesmo, Marcela, porque esse assunto, assim como a da raiva da mãe, é um assunto milenar. Ele não é de hoje, nem Claro. da minha família, nem da tua. Né? Ele por exemplo, quando Adão e a Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles desobedeceram a Deus, eles não foram como Deus. Eles descumpriram uma ordem, né? E sofreram castigos. Eu tenho quase certeza que todos os filhos, e no caso a relação filho-homem com pai-homem, tem esse componente implícito desde pequenininho. Só que quando é pequenininho, o pai é um herói. Eu ia perguntar qual é o componente. O componente de o pai ser uma espécie de ídolo, balizador do que tem que ser e do que não tem que ser. Okay. Então pode ser a profissão do pai, uma habilidade que o pai tem, seja qual for, né? Onde o pai se destaca. Tá? Quando a criança é pequena, o pai é o ídolo. Eu quero ser como tu. Quando fica adolescente, eu não sei se vou conseguir. E quando fica adulto, tem certeza que não vai conseguir. Não, boa a tua colocação, muito, muito bom. Quando fica adulto, ele descobriu a duras penas que ele não é como o pai, mas que ele é como ele. E ele tem que descobrir isso e aceitar. Pois é. Tem mais essa. Tu já assistiu aquele filme A Origem? Sim. Como é o nome do personagem principal? O gurizão, aquele famoso lá. É o Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Mas eu não lembro o nome do personagem. Sim, mas é o Leonardo sim, DiCaprio. sim, sim. O filme A Origem, ele é para quem não assistiu, é um filme interessante. Ele não é muito fácil de assistir, mas ele é um filme interessante. Inception, o filme, Inception é o nome original. Isso. O filme todo ele é baseado num capítulo, num livro do Freud chamado A Interpretação dos Sonhos, o capítulo 7. Tá? O capítulo 7 da Interpretação dos Sonhos é basicamente a base da construção da narrativa desse filme. Sim. E a ideia do filme é a seguinte: como que a gente pode mudar a ideia de alguém? Então, a tese principal é a gente muda a ideia na origem, lá no inconsciente, vamos dizer assim. Então, todo o filme é um menino, ou um jovem, que se tornou herdeiro de uma grande corporação de energia elétrica no Japão, e a concorrência sabe quais são os planos desse novo CEO da empresa, e a concorrência quer que ele não faça isso que ele está planejando fazer. E aí eles contratam essa equipe, o Leonardo DiCaprio é o chefe dessa aí, para ir lá e inocular uma ideia diferente na cabeça do cara.
lá. Entrar. Isso aí. Então, todo filme é como que a gente muda a ideia de uma pessoa. Bom, E é um ciclo sem fim. Acho que vale dizer também que o filme ele é sempre aquela coisa, volta lá na origem e que vai... Enfim. isso aí. Só que quanto mais camadas profundas o sonho atinge, o tempo se torna mais lento, né? E os conflitos vão aumentando. Quanto mais perto a gente está da verdade, maior é a confusão na cabeça de uma pessoa. Então, essa é a tese central do Freud, da teoria psicanalítica, né? De que na base da pirâmide, onde está, digamos assim, as nossas marcas iniciais, ali que está o vulcão fervendo, né? Então, o conflito, tanto é que tem tiro, armas, e canhões e tal. Bom, quando chega no fim, lá no castelo onde está o pai moribundo e o menino chega lá para, né, a equipe chega lá para mudar a ideia do cara, o cara diz assim: pai, eu quero te pedir perdão por não ter sido como tu gostarias que eu fosse. É um clássico. É um clássico da literatura, né, e tal. E o pai, eu vou contar porque faz parte do nosso... Sinto muito, se você nós não vamos viu esse filme. Nós vamos contar. E não vai estragar o filme. E o pai diz para ele: era justamente isso que eu queria de ti, que tu fosse diferente de mim. É genial, né? Isso é um clássico, é universal. Então, o menino, adolescente, que se ressente de não ser como o pai, ele pode contar isso como uma coisa de autodiminuição, de menosprezo, de se sentir incapaz. De baixa estima. Isso e tal, parará. Mas ele tem que saber que essa é a sorte dele. A sorte dele é ele descobrir que não é como o pai. E se ele descobre e aceita, porque são dois passos, claro, descobrir e aceitar, aí ele está livre dentro dele para seguir a trajetória dele, a especificidade dele, as habilidades naturais dele, com as quais ele, na adolescência, se sente mal. Sim, ele ainda não enxerga na adolescência as suas... nem valida, digamos, as suas características, suas capacidades, né? Depois, na vida adulta, ele... sabe por quê? Porque ele é adolescente? Sim, não, claro, porque ele é adolescente. Faz parte essa pergunta é só provocativa. Não, eu não sei, não, em termos de psique, eu não sei. Tá, fora... mas intuitivamente tu sabe. Faz parte deste período da vida. Faz parte, mas tem um componente nesse período que é importante. Se ele descobre que é diferente do pai, ele tem que construir o caminho dele. Ali naquela fase da vida. E iniciar ali e adiante. Se ele descobre e aceita, ele tem um problema. Ele vai se sentir só. Porque ele não tem em quem se agarrar. Vamos supor não que tem o guia. Seu pai é bom em Excel ou em negociações ou não sei o quê, ele é bom em música. O pai não tem como ajudar ele a ser músico, a não ser pagar uma faculdade, sei lá, eventualmente. Mas ele não tem no que se agarrar. Legal. E isso é, digamos assim, a coisa mais importante que todos nós temos que fazer na nossa vida. Ao descobrirmos que nós somos diferentes do nosso pai em muitas coisas, e muito parecidos também, mas isso que nos marca na diferença, a gente se sente culpado porque eu sou obrigado a eu ser responsável pelo que eu sou e não mais vítima do meu pai. Pelas tuas escolhas, pelos caminhos que tu vai fazer, pelas tuas capacidades ou não, pelo teu... Enfim, por tudo que vem. Por tudo. E que tu vai ser o responsável. Eu vou ser responsável quer dizer, não é o meu pai o culpado, sou eu que sou o responsável por mim. Então, quando o menino diz, pai, eu nunca vou ser como tu, pode ser que ele esteja vivendo a não aceitação da diferença. E aí ele está fazendo um esforço para ficar amigo do pai, perto do pai, para o pai não abandonar ele, porque ele não quer seguir a carreira de vida que ele tem. Mas isso não é um instinto muito... não sei se é primário a palavra, de ainda achar
nesse momento da vida de que vai ser abandonado se o pai... essa coisa de eu não vou sobreviver se o meu pai não me validar, não é um pouco por aí? Porque tu chega ali e diz, inconscientemente tu tem esse medo, né? Eu quero seguir, eu tô vendo que eu não sou ele, eu nunca serei como tu. Essa é a frase, né? Eu tô vendo, eu vou pro outro lado. Eu vou tentar me aproximar ao máximo pra sobreviver, pra que ele continue me dando apoio, pra que eu não seja responsável pelos meus próprios... Não é primário, no sentido... eu não quero ser... Me ajuda, Júlio. Seja. Não, eu não quero que soe pejorativo, eu não quero dar uma... Mas não tem problema, depois a gente conserta, né? A gente corta no podcast. podcast. Corta depois, Não, eu não quero fazer um juízo de uma coisa valor. de infantilidade? Isso, Tá. essa é a Eu acho definição. ótimo, bom que tu diz isso, porque, na verdade, né, Marcela, todos nós temos essa dinâmica de expansão e retraimento, expansão e retraimento. Quando nós estamos nos expandindo, ou seja, descobrindo coisas novas, a nossa sensação é de que nós somos traidores e não estamos amando quem nos amou. E por isso a gente recua. Isso é uma das emoções primordiais da experiência do adolescente. O adolescente não quer mais o pai e a mãe, ele quer os amigos. Ele quer a internet, ele quer a festa, ele quer os da idade dele. Ao ele preferir naturalmente não mais a casa dele, ele se sente mal, culpado. E muitos se trancam dentro do quarto, não é só para olhar a internet, é porque não querem se sentir culpados de não quererem mais o pai e a mãe deles. Nada contra o pai e a mãe, só porque tem vontade de outras coisas. E aí essa regressão é o voltar. É o voltar Claro, em razão de não querer se sentir só. Mesmo que esteja na companhia dos amigos, porque não vai estar com a família. Então, a dinâmica da adolescência, em grande medida, fora uma série de coisas, né, é essa luta da minha real expansão de vida, porque agora eu não sou mais uma criança, quer dizer, eu enxergo a vida com meus olhos, eu tenho opinião própria, eu tenho autonomia, eu tenho gosto, eu brigo sonhos, pelas coisas, eu fico irritado, eu não quero mais esses dois velhos aqui que são uns chatos. Eu acho tudo que eles fazem cringe. Tudo é isso aí. Passo vergonha. Isso. E assim então eles vão, na medida que eles avançam, é que nem a Sara, né? Quando na Bíblia Deus diz, vai, mas não olhe para trás. E ela olha e vira uma estátua de sal, né? Então o adolescente vai, e se ele resolve olhar para trás, ele pode ficar empacado. Estátua de sal. Vamos usar essa simbologia, gostei. né? Isso. Então, quando um menino diz, pai, eu não sei se eu não consigo ser como tu, a gente tem que saber que ali pode ser um receio de se expandir e tá pedindo pro pai, escuta, eu posso ir, tu não vai me abandonar? Tá pedindo pro pai dar uma autorização. Aham. Pode ser que seja isso. Como pode ser também, a gente não sabe especificamente, que o menino está dizendo assim, pai, eu sou uma pessoa que é um imbecil, que não conseguiu chegar no teu nível e, portanto, a minha estima está lá embaixo e não sei o quê. É óbvio que essa conversa remete àquele programa do sentimento de sem saída, né? Claro, sim, que fizemos. É a mesma coisa, o raciocínio sem saída, ele começa a juntar, não, porque eu não sei fazer negócio com meu pai, porque eu não tenho Agora, se eu parar para pensar se eu parar para pensar, eu sei fazer alguma coisa. Ou eu realmente quero ir por aqui, não tem nada de... Isso aí, isso aí. Então, o dilema da adolescência central para mim é essa natural vontade de não ser mais pertencente àquela família, ao mesmo tempo sentir-se só, sem essa história, e se ele se sentir culpado demais por não querer mais a família dele naturalmente, por estar crescendo, não por raiva, por estar crescendo, ele vai achar que é por raiva, mas é porque ele está crescendo. Aí ele pode se atrapalhar e parar, congelar. Recuar nas suas habilidades, congelar ou parar. Mas, então tá, quando tu colocou essa frase no contexto que foi e que a gente resolveu trazer aqui pro programa, porque eu peguei, tu estava se referindo a um adolescente? Esse pai vem de um adolescente? Vem.
Nem de um adolescente. Porque é mais aceitável. Agora já, de novo, fazendo julgamentos de valor. Antes eu falei que era infantil. Infantil, eu acho que se tornaria ouvir isso de um adulto. Não? Não infantil. É uma certa... É uma estátua de sal. Esse adulto... Eu acho que se a gente fosse considerar assim, todos nós sentimos essas coisas. Eu tenho certeza que tu, com a idade que tu tem, um pouco antes, um pouco depois, ou daqui a 10 anos, em muitos momentos da tua vida, quando tu tiver que decidir alguma coisa, tomar uma decisão de mudar a rota da tua vida por alguma razão, profissional, sei lá, comercial, não importa. Tu vai ter a sensação de que está largando alguma coisa para algo desconhecido. Largar algo conhecido para algo ainda em construção, na adolescência, é mais assustador ainda, porque ele não tem nem a identidade dele ainda. Formada, mas ele tem habilidades. Né? Ele pode ser... Né? Eu me lembro de uma situação assim, o cara era um promissor jogador de tênis. Parecia que ia bater bem bola, ia chegar no circuito profissional e, de repente... ele descobriu que ele não tem a habilidade. Ele joga bem, mas ele não tem o físico suficiente para isso, não tem as habilidades cognitivas suficientes para ele poder chegar a um top 100 do mundo. Isso envolve investimento. Então, ele vai ter que aceitar que ele não é tão bom em tênis como ele achava que ele era. Estou falando do menino. Sim. Mas isso não quer dizer... que ele fracassou, que ele pode achar que ele fracassou. Não, claro. Sim, mas a nossa cabeça, poxa, eu não consegui fazer o que eu queria, então é porque eu não presto, eu não sou tão bom. Então, é uma dinâmica que, quando ela se ancora no sentimento de sem saída, tudo aquilo de bom que a gente fez não vale porque não chegou lá naquilo que estava previsto. Naquilo que estava previsto. Previsto na tua própria... Cabeça. Ou do pai e da mãe, tanto faz. Bom, mas daí também o pai e a mãe não colaboram. Isso acontece, né? Só que quando não acontece como a gente imagina, a gente tem que poder suportar. Então, o menino que diz, eu nunca vou ser como tu, pai, eu nunca, né? Enfim, talvez seja o momento mais delicado de uma boa conversa de pai e filho. Onde esse pai tem que... não conversar com o filho com rancor, se possível. De novo, né? Voltamos também para... o rancor vamos eliminar o rancor também desse momento. Não, reconhecer que ele existe, ele vem, ele é maior que nós. Mas ganhar dele, né? Botar ele num canto que ele não nos domine tanto. assim, caixinha, né? Ali. Tá. Mas eu sei que eu estou com raiva, né? Porque eu também tenho expectativa. E raiva de que meu filho quer se afastar de mim. Ou raiva, rancor de que ele quer seguir a opinião dele, não a minha. São muitas variáveis, né? Então, ele quer estudar em tal escola e eu quero que ele estude em outra. Ele quer fazer aquela também clássica, tal faculdade, eu queria que ele fosse tal outra coisa. Isso. Aí ele chega na metade do curso, interrompe para fazer música, ou para não sei o quê, ou para ser atleta. Então, a nossa capacidade de não usar do rancor para interromper a construção da habilidade que ele tem que ser responsável por isso, o menino. E essa conversa, nesse momento que tu diz que é um bom momento para essa conversa profunda... pode durar um ano, né? Sim, não é uma mesa, assim, um momento. Isso. Uma intervenção, eu diria. Isso. Mas uma intervenção com afeto, com cuidado, e não também, de novo, sem rancor. Ela até pode ser muito realista, pode dizer, olha, meu filho, o que tu está querendo custa tanto, eu não tenho dinheiro para tanto. Aí entra em outros... Sim, mas sim. Envolve a realidade. Quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer um negócio nos Estados Unidos, eu não tenho como sustentar um filho meu nos Estados Unidos e tal, eu vou dizer para ele, olha, isso aí não dá. Não, então deixa que eu vou fazer uma vaquinha, eu vou fazer festas à noite, eu vou trabalhar para conseguir dinheiro. Claro. Entende? Mas eu fico pensando assim, como ajudar a esses pais também a não carregarem junto? Porque aí é um outro... Aí a gente não está falando mais da visão do filho, né? Do pai, eu nunca serei como tu. Outra coisa. Aí é o pai que vai ouvir
eu nunca serei como tu, e vai, como tu falasse no filme, A Origem, vai olhar e dizer que bom, isso era tudo que eu queria de ti. Mas são poucos pais, né, Júlio? Não são. Que tem essa iluminação. Eu na até acho, assim, adolescência. eu não idealizo nem pai, nem mãe, nem a mim, nem ninguém, nesse sentido, assim, porque todos nós temos dificuldade com as coisas, todos nós temos. O que importa é que quando chega o problema, a gente não esteja amarrado no rancor e nem no sentimento de sem saída, para poder ter uma conversa honesta e verdadeira. Até para não gerar na criança ou no adolescente mais sentimento de culpa. Porque o sentimento de culpa é realmente uma emoção paralisante. O menino está em expansão, ele olha para trás e vê a mãe chorando, o pai já capenga, mas eu vou seguir a minha vida. Como que eu vou para frente? Como que eu vou para frente? Claro. Tem que ir. É da natureza, é da vida. E o pai e a mãe têm que achar um jeito, como diz um amigo meu, sofrer em silêncio. Claro, para não interferir tanto, Eu gosto muito dessa frase, pai e mãe nasceram para sofrer em silêncio. É muito bom. Fica quieto, sofre o teu... Fica os dois ali, dando cruzado, meu Deus, não vai conseguir, não vai dar ele certo. Vai largar a tal. faculdade, vai morar não sei onde, na Tailândia, para fazer yoga. E assim vida, vai. Fica quieto, assim, sofre em silêncio e deixa ele ir. Sofre em silêncio. E deixa ele ir. Deixa não ele ir. Não estou dizendo para Tailândia para fazer yoga, mas deixa ele ir adiante. Na teoria, tudo muito bonito, né? Claro. Na teoria, nós estamos bem aqui, né? Estamos Claro, numa sala higienizada aqui, tá bonito o cenário. Mas quando nossos filhos fizerem isso com a gente, né? Vamos ver como é que a gente reage. Mas a ideia de que quando que faz parte da adolescência, é isso que a gente quer chamar a atenção, né? Faz parte da adolescência construir um sentimento de identidade que não seja igual ao pai. Isso é natural, porque ninguém é igual a ninguém. E vou colocar mais aqui. Não é que não seja igual, de preferência seja bem diferente e ainda o mais... que incomode mais o máximo possível, não? É esse pai. Não é que eu não vou ser igual a ti, eu vou ser o mais diferente que eu puder, eu vou gostar de tudo que Sabe o que eu me lembrei? Quando a gente começou a pensar o podcast, ia ter um subtítulo. Esse aqui é um podcast mal educado. Eu gosto muito disso. Porque não é o que tem que se esperar desse adolescente, de certa maneira. É o que tem que se esperar, mas a gente como adulto se assusta. Ele pode se atrapalhar, ele pode não conseguir, etc. Né? Claro, a gente não tem certeza, mas o que a gente sabe, por experiência, vendo muitas pessoas e coisas assim, é de que a única chance que uma criança ou adolescente tem de poder se desenvolver é assim, ó. Ele pode ser 95% parecido com o pai, mas 5% ele não é. A chance dele ir na vida é ele se agarrar nos 5% sem culpa. E ser responsável por esses 5%. Porque vai fazer ele ser um ser humano como é na natureza, que não é igual. Isso desculpa. Não, é que daí eu fiquei pensando aqui no sem culpa e no que não é igual. E quando vem um peso que o pai e a mãe, mas a gente está falando aqui da relação pai e filhos, né? Coloca não é que você não vai ser igual, você vai ser melhor que eu. Nós não sabemos, pode ser pior que o pai. Pode ser pior? Pode sim. Pode ser uma pessoa... Não, claro, mas eu tô dizendo um pai que bota ainda este peso de que o filho, ele não só ele vai ser diferente, como ele vai superar o pai. Ele fez um curso de vidente, ele sabe sobre o futuro, Não, ele tá colocando todas as expectativas dele ali, né? De que o filho supere, sei lá, o quê. Não sei se é bem-sucedido no trabalho, mais feliz, menos feliz, mais magro, mais gordo. Supere no quê? A minha esperança é que a criança não acredite no pai. Como construir essa no programa da mãe, o primeiro da raiva? Não, da mãe tóxica, né? Que tu me perguntou como se livrar da mãe dessa, não se sentir culpado. No caso aqui do pai é o menino não acreditar na história do pai. Que bom isso. Mas o que eu estou te dizendo aqui não é uma coisa simples. Claro que não, porque na adolescência ele vai ouvir. Claro. A chance que uma pessoa tem de evoluir na vida é não se sentir culpada em relação ao pai. Que loucura. Fácil julgar agora, né? Mas para ele, criança, dizer assim, se eu for assim, eu vou viver só. Né? Então,
trajetória do mito edípico, né? A trajetória do mito edípico é essa, né? Matou o pai e a mãe, Claro. né? Matou o pai e ficou com a mãe. Ficou com a mãe. Então, essa trajetória todos nós temos. Sim. Que é, na medida que a gente cresce, a gente tem a sensação de ser assassino do pai e A da gente mãe. rompe, né? Isso. Com esse... E tem um segundo componente que é legal de a gente pensar legal. Né? Muitos filhos só evoluem quando os pais morrem. Nossa. Uma Não vida sei se tu já inteira percebeu isso. Não, faz sentido. Os filhos começam a fazer a carreira, começam a ir bem na empresa, ou não sei o quê, quando o pai e a mãe não existem mais. De tão forte que é isso. Isso não é que o pai é culpado, a mãe é culpada, não. É simplesmente que esse vínculo que existe intrafamiliar, ele tem uma coisa patológica natural. Tem naturalmente. Porque nós somos o tempo todo cuidadores e cerceadores e preocupados e com medo e que não vai dar certo, eles vão se atrapalhar e coisa assim. E, ao mesmo tempo, eles não percebem os problemas como a gente percebe. Claro. Então, essa dinâmica existe. E muitos filhos só conseguem liberdade para viver quando o pai e a mãe morrem. Aí dá para ser aquele como que a gente usou também no episódio da Mãe Tóxica, que era... Minha mãe morreu e eu não fiquei triste, não. Como é que era? O nome do livro, até esqueci. Agora foi. Agora seguiu. Isso. E eu queria fazer um adendo aqui de... A gente está falando de pais e filhos, né? Homens pais com seus filhos, sejam eles meninos ou meninas. Eu acho que é maior essa influência e esse espelhamento natural no menino. No filho menino com seu pai, tá? Na adolescência, talvez um pouco antes ainda. Acho que os meninos, e eu tô fazendo aqui, na minha total ignorância, fazendo uma observação de como eu percebo, que o menino demora mais para desfazer o herói do pai. Ele já não tá tão apaixonado pela mãe, né? E aí o pai tá ainda num pedestal, o pai é o ídolo, faz tudo perfeito. Talvez ele arraste um pouco mais isso ali na adolescência do que uma menina na adolescência. Eu acho que a adolescência da menina, ela tá um pouco mais, sei lá... Daí até porque os meninos demoram mais para evoluir. Exato, né? Meu menino até na virar... nossa tem 42 e ainda tá ali aprendendo. Um menino de 12 um menino de 12 já são muito diferentes. Exato. Um bobalhão ainda que tá brincando com não sei o quê, e a menina já tá se Já maquiando foi, para namorar já. Não, é impressionante a diferença. É A gente vê muito. Claro. Mas, dito isso, assim, desta relação pai e filhos, e a gente falou desta mãe tóxica, mas falou da mãe. Mãe, por que você tem tanta raiva de mim? E essa frase, que tivemos em outro episódio, se você não ouviu esse episódio, ele já foi pro ar, ele tá aí, pode ser escutado a qualquer momento. A gente não tava falando de uma menina, essa frase não veio nem de uma menina, nem de um menino, veio de uma criança, assim, né, assexuada. A gente não tá... Por que a mãe é vista como a raiva e o pai visto como o inalcançável? Porque só vem não sei se eu não tô formulando a pergunta enquanto mas acho discorro que contigo. entendi. Até no começo eu até disse, né? Tu fez a comparação. A criança tem medo da raiva da mãe. E do pai de não ser igual. E de não ser habilidoso como o pai é. De não ser, nunca vou ser tão bom, tão habilidoso, tão maravilhoso, tão isso, tão aquilo. E da mãe, por que tu tem raiva de mim? Então, as mães, elas são esse poço de raiva e os pais são os deuses? Bom, nós podíamos entrar numa discussão aqui se isso é cultural, não é cultural, se isso é genético. A gente pode fazer isso em outro episódio. Eu acho que a gente tem uma ideia que acontece assim. Se isso vai ser sempre assim, não sei. Mas eu sempre acho, né, de que o medo que uma criança sente da mãe é o medo da perda do controle dela. Por várias razões. E o do pai, o medo é o pai que impõe uma lei e uma restrição. Até tem assim, vou falar pro teu pai quando ele chegar, era isso antigamente, que a mulher já estribuchou, já brigou, já fez de tudo, já se descabelou, não tem autoridade, é o pai que tem autoridade. Quando o pai chega em casa do trabalho, o pai é que vai botar a ordem. Isso, não bota igual, mas isso só está na nossa fantasia, porque não bota igual. Inclusive, ele não está nem muito interessado em fazer isso, ele quer ver botar o chinelo e ver TV. Abrir uma cerveja. Abrir uma cerveja e ver um futebol. Isso, né? Ele não está muito interessado nessa bronca. Mas a gente pensa que está, né? O pai não gosta dessa confusão toda aí.
Não quero tirar tua linha de quebrar a tua linha de raciocínio, mas só pra fazer um parênteses. Uma sessão de terapia aberta. Que hoje, no dia da gravação deste podcast, eu tive questão com meu filho de 7 anos, quase 8. Mas assim, como é muito lá em casa, foi muito conversado, mas ele tava num momento de muita raiva, de frustração, porque não ia poder jogar o seu videogame de manhã, e eu explicando por que ele não podia jogar, porque era... E tava se arrastou, ele ficou bem brabo e bem magoado. E eu com coisa calma. Pra fazer, né? Tem outro, né, que queria que eu sentasse e desenhasse com ele nesse mesmo momento. Eu falei, eu preciso de um minuto aqui com o humano, aquela coisa toda. E daí, nesse momento, eu liguei pro meu marido, que tá viajando, que é o pai destas 2 crianças. E aí eu disse, eu queria que tu fizesse uma chamada de vídeo, porque eu tô explicando isso pro Frederico por causa disso, e tá um pouco complexo, ele tá muito brabo comigo. E não era que eu quisesse que ele botasse a ordem e dissesse por quê. Porque ele, na verdade, não sabia nem o que estava acontecendo. Ele não estava lá. Mas que ele fizesse parte daquela conversa. Aí ele me disse, eu tô entrando numa reunião e depois eu vou fazer não sei o quê. E depois eu vou e eu te ligo tal hora. E eu olhei pro Frederico assim e pensei, não, né? Tá bom. Não só eu continuei como eu terminei a conversa, como ele nunca ligou. E ele nunca fez a chamada de vídeo para participar. Então, continua. Ok, mas voltando... É por isso que os pais são os ídolos e as mães são as raivosas, tá aí? Eu acho que não é por isso. Isso não é por isso, não. Acho que não é por isso. Tô brincando, mas mas a sensação que dá é essa, que os homens, em geral, não se comprometem muito, não querem entrar na confusão, deixa assim, eles vão se entender, as coisas se resolvem sozinhas. Claro, vai passar, vai se resolver. Passar, né? Isso é interessante, sabe que eu imagino que uma das razões seja a seguinte, é que a mãe ela tem um senso de medo do predador muito grande, naturalmente. Sim. A cria dela, do corpo dela, ela é leoa, né? Então, ela não dorme à noite com medo que o bebê se engasgue, ela acorda de hora em hora para ver se ele está respirando, se ele vai dormir, ela quer ficar acordada para não... Então, esse sentimento de proteção da cria, de algo que possa acontecer... Os homens não têm isso. Não é tão aflorado assim. Daqui a pouco vai aprender a dar umas estilingadas, não sei o quê, se vira. Começa a ter as briguinhas na escola, eles vão aprender a se defender. A gente tem um jeito diferente de pensar os problemas do que as mulheres. Nenhum dos dois está certo e nenhum dos dois está errado. São jeitos diferentes. Mas é por isso que eu criei ele na reunião. Para ele trazer o jeito dele de pensar para aquele conflito, tu entende? Por isso que tem que ser uma reunião. Eu tô só colocando que eu acho que tem que ter todos os lados. Eu vou te dar uma dica. Na reunião caseira, não a reunião de trabalho. Eu sei. Mas assim, eu acho que na prática é uma idealização que a gente tem. Porque assim, quando o pai e a mãe estão juntos, a tensão aumenta. Tu já deve ter notado isso. Quando tu tá sozinha com teus filhos, anda que é uma maravilha. Tem uma bom, mas se o pai tá junto, eles começam a disputar. E se o pai tá sozinho e tu não tá, também é barbada. Isso com crianças pequenas e vai crescendo. Quando o casal tá junto, aumenta o grau de tensão na casa por disputa de amor. Eu acho que tu tem câmera lá em casa, tu tá assistindo. Não, isso daqui até a China é assim, isso aqui é assim. Então, a nossa fantasia é de que, estando os dois, parece que tem mais autoridade. E eu tenho a ideia de que quando tá os dois, a tensão aumenta porque eles disputam. Aí eles vão olhar para tua cara e vão te acusar para ele. E não sei o que e tal. Assim, se tá só tu, tá só ele, lá em casa, se tá só eu ou só tá minha mulher... Eu sempre entendi que é mais fácil de resolver. Fica menos tempo complicado. Sim. Eu tenho certeza que tu resolveu o assunto em 15 minutos depois. Que tu viu, claro, eu não tenho ele, eu resolvi aqui. Agora, se tu botasse ele na reunião, a mãe não sei o quê. Não, mas a tua mãe... Aí ia ser um bate-boca danado. Então, a gente tem que desidealizar isso. Quando o pai e a mãe estão juntos... a encrenca de amor é maior. A disputa de beleza é maior. Faz sentido. Complica. Então, tu pediu ajuda, tu não teve. Se tu escapar do rancor que não teve, melhor. E eu tenho certeza que tu resolveu com mais habilidade, porque não tem. Era só um. Isso aqui, acabou o assunto.
Mas eu desviei totalmente eu fiz uma... Totalmente não, mas eu fiz aqui uma lavação de roupa suja. Não foi lavação. Isso aqui foi associação livre. Associação livre. Eu nunca vou ser como tu, pai. Tá, exato. Não vou ser como tu, pai, mas eu quero aprender que é melhor eu não entrar na confusão e dar mais certo. Sim, mas eu te tirei da tua linha de raciocínio. Tu tava colocando, eu tinha te perguntado sobre a mãe ser a raivosa e o pai ser o Não, ídolo. é por isso que eu digo, né? Acho que isso. são jeitos de pensar os problemas. As mulheres, elas têm uma coisa bem mais controladora que os homens. Mas esse controle não é pejorativo, é no sentido de evitar o predador. Né? Os homens... Não, eu já usei, talvez tenha usado, mas gosto muito de usar o exemplo dos grupos, e a gente não vai falar sobre os grupos de WhatsApp aqui das mães, mas é um fato de que eles acontecem de uma maneira muito particular, porque são entre mães, e não entre pais, ou mães e pais. E o Luciano, que é, então, este pai que não participou da reunião, ele fica... Parabéns, Luciano. Tu Parabéns, aguentou, tu cumpriu bem teu papel de pai. Não vou me meter, porque daí fica mais fácil dela resolver. Que bom. Foi tudo pensado para me ajudar. Foi, claro. Ele fica assim, eu não acredito que vocês estão falando sobre isso, que vocês estão discutindo isso, esse pormenor de uma questão da escola, do não sei o que, do tempo. Ficou como? Não existe entre eles, mas eu acho que isso só comprova a tua fala. Uma bióloga, uma professora da USP, né, era uma discussão sobre gênero e sexo, se existe gênero e sexo, uma coisa acadêmica. E ela disse assim, me lembro bem, as mulheres pensam que tendo uma caverna bem arrumada, bem bonita, bem linda, elas vão ser felizes sem ter um homem que escolhamba aquilo. Que deixa a caverna um caos. Escolhambada. Ok. Né? Então, somos diferentes. Né? E se a gente puder tolerar a diferença, onde não impere o rancor, o jeito que um lida defende o outro, às vezes é bom de uma maneira... Claro. Eu sou mais amistoso, né, nessas coisas. E eu digo mais, na hora que seu filho disser, pai, eu nunca serei como tu, chama a mãe para conversa, deixa para a mãe conversar e dá o pai. Pode ser uma alternativa. Que a mãe se volte para o filho, né? Meu filho, tu tem tais habilidades. Não queremos que tu seja. Então, vamos num boteco, eu e tu, vamos só nós dois tomar um chopinho. É o seguinte, E conversar. É isso. Então tá, vamos terminar. Com 14 anos não se toma chopinho. Não, se tiver com 18... Com 18, 17 já dá para dar um chopinho. Mas como a gente falou, né? Eles ainda vão estar com essas questões, os pobres dos meninos com 17, 18, 19, 20, 21. É engraçado que com 17 anos ou 18 a gente diga tomar um chopinho, né? Porque eles já bebem desde os 13, 14 nas festas, horrores à noite. E daí não vai beber com o pai e com a mãe. Mas olha, eu acho que a gente tem que terminar esse episódio com um chopinho, uma boa conversa. Aipim frito. Aipim frito, batatinha pode ser. E eu vou me preparar para esse chopinho com os meus 2 filhos daqui a alguns anos. Ótimo, muito bom. Obrigada, Júlio. Nos divertimos hoje. Foi bom. Né? Foi bom. Fiz uma sessão de terapia, aproveitei. Mas eu tenho certeza que isso que tu falou daqui até a China, todas as casas e apartamentos passam. Estamos todos juntos. Isso aí, não, só muda de endereço. Obrigada, gente. Um abraço. Até semana que vem. Tchau. Tchau.